Bom dia a todos, esse é o lindo dia que o Senhor nos deu, por isso nós estamos alegres. Vou deixar para a meditação hoje, que está lá na palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 46, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamasse. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levantando-te, que ele te chama. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: O que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa passagem fala de um cego que estava à beira do caminho. E ele ouviu falar de Jesus, já tinha ouvido falar de Jesus, porque quando ele percebe que é Jesus que está passando, ele começa a clamar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se levantou pessoas para repreender para que ele se calasse. E aí mostra a determinação dele. Ele reconheceu que era a chance que ele tinha de mudar de vida. Enquanto falavam para ele, repreendiam ele para ele se calar, ele gritava cada vez mais alto. E aí eu posso imaginar, né, Jesus escutando. Porque aquele encontro Jesus já sabia que ia acontecer. Enquanto o cego gritava e ele era repreendido para que se calasse, aí ele vinha e gritava cada vez mais alto. Jesus falava: Filho, grita mais alto. Posso imaginar Jesus pensando: Filho, grita mais alto. Eu estou te escutando, mas me chama mais. Aí eis que Jesus para e toda aquela multidão também tem que parar. Olha que coisa mais linda. Jesus pega e fala assim: chamem ele. E aí vão correndo e chamaram o Bartimeu. E aí, dizendo: tenha bom ânimo, levanta-te que ele te chama, o Senhor te chama. E a primeira coisa que ele faz, ele lança fora a capa, aquela capa que dava autorização para ele ser um pedinte, para ele ficar mendigando, aquela capa que trazia uma identidade daquela pessoa que tinha que ficar pedindo à beira do caminho. E ele lança a capa porque, sabe por quê? Porque Bartimeu entendia que Jesus ia mudar a história dele, que ele estava de frente ao Filho de Deus e que tem poder para mudar qualquer história. E ele lança a mão daquilo que condenava ele a uma vida de ficar sentado à beira do caminho, dependendo de esmolas. E aquela mesma multidão que mandava, aquelas mesmas pessoas que estavam na multidão, que mandava que ele se calasse, teve que abrir caminho para ele passar para ir até Jesus, porque Jesus mandou chamar. Oh, glória a Deus! E Jesus, ele já sabia que ele tinha, qual o problema de Bartimeu, mas Jesus queria ouvir ele falar, e Jesus fala assim: que queres que eu te faça? Aí Bartimeu faz o quê? Mestre, que eu tenha visto. E Jesus falou o que para Bartimeu? Vai, a tua fé te salvou. Primeiro Jesus fala, olha só que coisa linda, vai, a tua fé te salvou. E logo depois ele foi curado da cegueira e começou a seguir Jesus pelo caminho. Esse é Jesus. Ele, muitas das vezes, só quer escutar a gente chamar por ele, clamar por ele. E está disposto a renunciar a, a, a renunciar tudo aquilo que pode nos paralisar de seguir o Senhor. Bartimeu clamou, chamou a atenção de Jesus. Quando Jesus manda trazer ele, ele lança a mão daquela capa, lança fora. Ele sabia que uma nova história Jesus estava construindo para ele. Uma nova história ele ia ter a partir desse encontro com o Mestre.
E é essa mensagem que eu trago neste sábado. Clame ao Senhor Jesus. Clame ao Senhor Jesus, confia e tenha sabedoria de lançar fora aquilo que pode estar te condenando. Renunciar aquilo que te traz uma identidade que você não quer mais. Que você sabe que quando Jesus chegar na tua vida, na tua história, ele vai mudar. Então tem que ter renúncia. Renúncia. Eu deixo essa meditação para todos. Tenham um dia abençoado.